Com a recente introdução do iPhone 16e, a Apple descontinuou o SE, o que significa que o botão Home está oficialmente morto. Hoje, pensei em revisar a história do botão Home do iPhone e explorar sua evolução nos últimos 18 anos. Pode não parecer hoje, mas em 2007, o botão Home do iPhone era um conceito completamente novo. Os computadores Mac tinham uma área de trabalho, mas seus aplicativos ficavam na dock ou na seção de apps do Finder. Não havia botão para retornar à tela inicial. O iPod possuía uma tela de menu navegável por uma roda de clique, mas ainda sem tela ou botão inicial. Um smartphone ter apenas um botão era um conceito tão estranho que Steve Jobs nem sequer considerou isso. Ele acreditava que o iPhone precisava de botões de início e de volta, como o iPod e outros smartphones. Mas o designer de interface humana Imran Chowdhury apontou problemas com o botão de volta, dizendo que isso poderia criar um problema de confiança para os usuários, porque funcionaria diferentemente conforme a situação. Se os usuários acabaram de abrir um app, o botão voltar os levaria à tela inicial. Porém, se eles navegassem pelos menus de um aplicativo, o botão voltar os levaria ao menu anterior. Se eles tivessem trocado de aplicativo, o botão voltar os levaria de volta ao app anterior. Significa que os usuários não conseguiriam prever a ação do botão voltar. Um botão de início simplificou muito as coisas. Com um toque, o dispositivo exibe todos os aplicativos. Foi uma ideia que Jobs acolheu, e o conceito provou ser tão bem sucedido que permaneceu no iPhone por 18 anos, e também foi usado no iPod Nano. O botão Home, cuja função principal era retornar à tela inicial, apresentava um quadrado arredondado representando os ícones dos aplicativos. Mas ele podia fazer outras coisas, como acordar o display ou acionar um reinício forçado. Nos anos seguintes, a Apple adicionou ainda mais funções ao botão Home. Em 2008, o iOS 2 introduziu a capacidade de tirar capturas de tela pressionando simultaneamente os botões Home e Sleep Wake. E em 2009, o iPhone 3GS recebeu um recurso exclusivo chamado controle de voz, que era ativado ao segurar o botão Home. Isso lembra a Siri, mas com mais limitações. Você podia usar sua voz para fazer chamadas, controlar áudio, identificar músicas tocando e reproduzir faixas similares com o antigo recurso Genius, mas era o limite. Em 2010, o iOS 4 trouxe o multitarefa para o iPhone, algo que os usuários do Android já desfrutavam há anos. A Apple afirmou que levou um tempo para adicionar a multitarefa, pois queriam fazê-lo corretamente sem complicar a experiência do usuário ou sacrificar a duração da bateria. A implementação deles foi muito elegante. Foi incorporado ao botão inicial. Com um duplo clique, a tela se movia para cima, revelando o alternador de aplicativos, fornecendo um atalho para os aplicativos mais recentes, tornando a navegação mais rápida e conveniente. Em 2012, com a introdução do iOS 6, a Apple adicionou opções de acessibilidade ativadas ao pressionar o botão inicial 3 vezes. Como o VoiceOver, que descrevia em voz alta o que estava na tela. Inverter cores, tornando a exibição mais confortável para usuários sensíveis ao brilho. Zoom, que ampliava uma área da tela. E toque assistivo, que na verdade se tornou muito popular em certos mercados. Permitia aos usuários retornar à tela inicial, ajustar o volume, bloquear a tela ou reiniciar o dispositivo sem usar os botões físicos. Ao perguntar por que alguém usava esse recurso em vez de pressionar os botões reais, disseram que ajudava a manter o iPhone em boas condições, evitando o desgaste dos botões. E isso acabou sendo verdade. Por volta dessa época, muitos usuários de iPhone tinham o aparelho há 4 ou 5 anos, e um botão Home desgastado se tornou um problema comum. Usar o mesmo botão para navegação, capturas de tela, reinicialização, multitarefa, controle de voz e ativação da tela gerou centenas de pressionamentos diários. Após anos de uso, o botão Home poderia perder seu clique satisfatório e ficar mole. Às vezes, o botão ficava solto, ou caía completamente e tinha que ser substituído. A Apple resolveu esse problema posteriormente, mas enquanto isso seguiu adicionando funcionalidades. Em 2013, a Apple introduziu a segurança biométrica no iPhone 5S com um sensor de impressão digital embutido no botão inicial. Chamado de Touch ID, ele facilitou ainda mais o uso do iPhone. Um toque no botão inicial desbloqueava o dispositivo, sem necessidade de código de acesso.
Isso também funcionava para autenticar compras do iTunes ou da App Store, em vez de inserir uma senha do Apple ID. Mas o Touch ID não só alterou a função do botão inicial, como também seu visual. O botão inicial tinha uma forma côncava para facilitar a localização pelo toque. Porém, quando o Touch ID foi adicionado, a Apple precisou de espaço máximo para acomodar o novo sensor. Então, eles achataram o botão e adicionaram um anel externo elevado para que os usuários ainda pudessem senti-lo sem olhar. A Apple também removeu o ícone quadrado arredondado do botão, possivelmente por algumas razões. Após 5 anos, a maioria das pessoas já conhecia a função do botão Home. Além disso, o Touch ID exigia uma visão clara para capturar impressões digitais. A partir do iPhone 5S, o botão Home passou a ser em branco. Com o iPhone 6 em 2014, a Apple se concentrou em otimizar o botão Home em vez de adicionar funcionalidade. Ele tinha um novo sensor Touch ID que lia impressões digitais 2 vezes mais rápido, o que impressionou, mas gerou reclamações. Os usuários acordavam a tela com o botão Home para verificar as notificações, mas o dispositivo desbloqueava instantaneamente e mostrava a tela inicial, fazendo com que perdessem as notificações. Então as pessoas tentavam pressionar o botão Home com a unha para evitar a leitura da impressão digital ou usavam o botão de dormir, saque acordar, o que era menos conveniente. Em 2016, a Apple finalmente resolveu o problema dos botões Home desgastados. A partir do iPhone 7, o botão se tornou de estado sólido, ou seja, não se movia mais. Isso foi bom, pois se ele não clicasse, não poderia se desgastar, quebrar ou cair. Mas como os usuários pressionariam um botão que não é clicável? Bem, usando algo chamado Taptic Engine para simular um clique. Ele usava vibrações ou táteis para fazer parecer que o botão estava clicando mesmo que não estivesse. Isso melhorou a durabilidade e permitiu aos usuários personalizar a sensibilidade do clique do botão, com 3 níveis de pressão disponíveis. Esta seria a última iteração do botão Home, pois em 2017 o iPhone X apresentou navegação por deslize, que tinha benefícios, como uma tela muito maior. Apesar do iPhone X ter tamanho similar ao iPhone 8, sua tela era maior que a do 8 Plus. Com a substituição do Touch ID pelo Face ID, não havia mais problemas dos usuários desbloquearem o dispositivo antes de ver as notificações. Mas a navegação por deslize era um conceito completamente novo, e muitos usuários tiveram dificuldade em aprendê-lo. A Siri foi movida para o botão de dormir, despertar, as capturas de tela eram feitas pelo botão de volume, e o acesso ao alternador de apps exigia um novo gesto de arrastar e pausar, considerado antinatural por alguns. Ao usar um iPhone X pela primeira vez, aprendi rapidamente a navegação por deslize, e a considerei mais rápida e fluida do que usar o botão Home. E hoje, parece que todos concordam, já que o último modelo de iPhone a ter o SE, foi descontinuado, marcando oficialmente o fim do botão mais icônico da Apple. Essa é a história do botão Home do iPhone, espero que tenham gostado. Aqui é o Greg do Apple Explained. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.